Boa tarde a todo mundo que está vendo esse vídeo. Aqui é a Aruxa. Estou aqui na presença do querido e estimado Silvio Bulhões. Estamos em Maceió. Hoje são 14 de outubro de 2022. Silvio, eu queria primeiro te agradecer por essa oportunidade de estar aqui à sua residência e ter aberto as portas para mim, tá bom? Queria te fazer umas perguntas simples, né? E como eu sou professora, eu acho que as perguntas também vai envolver um pouco a questão de vida escolar, de educação, tá bom? Mas primeiro eu quero fazer um joguinho com você. Diga lá. Eu sou aposentado como professor catedrático de matemática Olha, do estado de maravilha. Alagoas, né? Sim, Ligado à Secretaria de Educação e Cultura. eu já ia perguntar mais ou Então, menos você se apresentar. Mas assim, primeiro, eu queria te dar dois nomes e eu queria que você me falasse desses dois nomes. Quem são para você Cristino Gomes e Sérgia Ribeiro? esses nomes estão ligados diretamente às minhas origens. Sim. São, respectivamente, meu pai e minha mãe. Que eram? Bem, eles eram cidadãos normais, mas o destino fez com que os dois se enveredassem por um mundo um tanto violento, que grupos de homens que chamava eles mesmo de cangaceiros, né? Por sinal, há algo muito interessante sobre cangaço. Alguns livros que a gente lê diz que o nome cangaço vem de canga. Canga é uma peça de madeira feita para unir dois animais, dois bois. Então esses bois puxam aquelas carroças e como canga é para unir, dizem quando os cangaceiros viajavam, sempre viajavam de dois, daí veio canga, viagem de dois e veio a origem do nome cangaceiro, né? Mas a minha mãe diz que é ao contrário. Não tem nada a ver com isso. Ela dá uma outra explicação para o nome cangaço, segundo definição de meu pai, né? Eu acho que nem cheguei, desviei do assunto, nem cheguei a Não, responder. não desviou. Eu só queria só que você complementasse, né? Dentro dos grupos cangaceiros sempre tinham alcunhas, né? Ou apelidos, né? Então, dos Exato, seus pais que eram. Corisco e Dadá. Isso. Dadá era o nome dela de família mesmo, porque geralmente a origem, a criança quando começa a falar, ela fala através de monossílabos, né? E tem crianças que fica dá, pronto. Como ela sempre pronunciava esse monossílabo constante, dá, a apelidaram de Dadá. E ficou adulta com esse nome, mas o nome dela era Sérgia Maria da Conceição. Era conhecido como Certo. Dadá, essa é a origem dada em casa. Você tem o nome Bulhões, né? Uma figura muito importante, né? Que é o Padre Bulhões, né? Exato, Padre José Bulhões, conhecido como Padre Bulhões, né? Quando eu nasci, há algo muito interessante aí. O primeiro filho que o casal Curisco e Dadá tiveram foi em 1931. Faleceu. Em 32 nasceu uma menina, faleceu. Em 33 houve um aborto, seria o terceiro filho, de modo que nem deu para reconhecer se era masculino ou feminino, ainda nos primeiros dias de desenvolvimento do feto. Em 1934 nasceu o quarto filho, faleceu. Em 1935 nasceu esse que está falando com você e vingou
Hoje eu estou com 87 anos de idade. Firme e forte. Exato. Quer dizer, graças a Deus que é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo terrível. Caducar, como nós chamamos aqui na região sertaneja, o mal de Alzheimer, né? Sim. O mal de Alzheimer é uma coisa terrível. A pessoa não se conhece. A pessoa mesmo não sofre nada, mas os entes queridos que o cercam é um negócio terrível, né? E até agora não chegou não. Estou sabendo que eu sou eu, né? Graças a Deus. Me lembrando dos meus. E papai, quando eu nasci, eu passei com eles 9 dias e horas. Foi quando eles mandaram me entregar ao Padre Bulhões. Um casal me levou até lá. No dia que eu cheguei na casa do Padre Bulhões, que eu nasci às 8 horas da noite. Não existia o 20 horas, não, eram 8 horas da noite, né? Eu nasci às 8 horas da noite, do dia 29 de agosto. E no dia 8 de setembro eu cheguei na casa do Padre Bulhões. Cheguei pela manhã e lá houve algo de muito interessante que eu conto em meu livro, né? Eu ganhei uma nova mãe e o pai, naturalmente, que seria o padre, né? Pronto, agora o padre eu nunca chamei de pai, eu chamava de padre. Padre e você. E a pessoa que ficou como minha mãe, o nome dela era Maria Angélica Bulhões, mas todos a conheciam como Liquinha. E essa Liquinha, no dia que eu cheguei lá, eu cheguei lá na casa do padre por volta de umas 6 e pouco da manhã. Na casa do padre tinha acontecido uma festa no dia anterior, que tinha sido 7 de setembro, e houve uma festa em comemoração à independência, dessas festas familiares mesmo, entende? Juntaram seus amigos e foram dormir tarde lá em casa. E mamãe foi uma das últimas que se acordaram, né? E quando se acordou, disse: que alvoroço é esse? Que zoada! Senão é um menino que Curisco mandou para o padre criar. E ela foi em busca de mim, né? Com curiosidade. Quando ela vai, que a casa em que eu fui criado era um verdadeiro casarão, entende? Se nós contarmos as dependências dela, quarto, saleta, corredor, etc. Eram 23 dependências. Nossa. Era aquele casarão, aquele mundo, o mundo em que eu fui criado, né? E Liquinha, quando se levanta aqui, olha uma sobrinha do padre, por nome Bernadette, estava comigo no braço, foi ela quem me recebeu. Aí ela disse: é esse o menino que Curisco mandou? Bernadette disse: é esse. Bernadette era sobrinha de Liquinha. Mamãe, quando olhou para mim, me pegou, me apertou de encontro aos seios, me beijou e naquele momento ela me pariu. Naquele momento. Pronto, ficou comigo até, durante 65 anos eu tive essa mãe maravilhosa, mãe autêntica, e me pariu realmente, sendo que as mulheres parem botando para fora, né? Ela me pariu botando para dentro. E colocando o que eu chamo, até há uma interrogação quando eu digo isso. Eu fui lançado no útero cardíaco dela. Mas coração tem útero? Disse: tem. Eu passei 65 anos com esse útero à minha disposição. Quando eu tinha meus problemas, eu mentalmente entrava na minha mãe, ficava naquele local que ela me colocou quando me conheceu. Fantasia mas a sensação é tão real que não é fantasia, não.
pariu, me botando no útero cardíaco. Eu vivi 65 anos com essa mãe maravilhosa. Até que ela desencarnou, né? Está esperando por mim lá no outro lado. A nossa missão aqui na Terra. Agora, Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi quando você soube dos seus pais, soube de Curisco e Dadá? Né? Como é que foi a sua reação? Eu conto no livro também. Lá em casa, o tema bandidos não se falava. Lampião atacou em canto tal e Curisco fez não sei. Ninguém comentava nada. Porque eles tinham medo que eu terminasse descobrindo quem era Curisco, e isso poderia gerar um trauma com consequências futuras, talvez terríveis, né? E resultado, sempre esconderam isso de mim. Mas quando eu saía na rua, pequeno, eu garoto com 3, 4 anos, aquele é filho de Curisco. Eu digo, filho de Curisco não, é filho de Curisco que é a puta que o pariu. Era os termos que eu usava, era porque eu estava com raiva. Um diabo de um Curisco que eu nunca vi dizer filho de Curisco, eu não sabia detalhes, sabia que esse peste desse Curisco eu tinha verdadeira ojeriza por ele, entende? E fui crescendo e eu devia ter. Aí, da minha idade agora eu estou esquecido. Eu pequenininha ainda, o padre brincando comigo na sala principal da casa, brincando comigo quando uma caravana que se destinava a Paulo Afonso, a Cachoeira de Paulo Afonso. Essa caravana vinha de uma cidade aqui, alagoana, por nome Viçosa. E um negócio muito interessante, isso o padre comentou comigo muitos anos depois. A caravana só não tinha formado motorista do ônibus que conduzia essa turma para conhecer a Cachoeira de Paulo Afonso. Todos os demais membros dessa caravana eram formados. Então, vamos dizer, eram doutores, né? Porque naquela época, quem terminasse um curso como medicina, advocacia, economia, era chamado de doutor, né? Muito embora fosse necessário, né, fazer doutorado, etc., mas não. Formou-se em um nível superior, era doutor. E essa caravana parou em frente à casa do padre, lá em casa, porque alguns dos membros dessa caravana conheciam o padre Bulhões. Desceram e eu estava com o padre brincando. Quando bateram palma, uma das pessoas da casa foi saber quem era. O padre Bulhões disse, está aí, entraram, né? Entraram na casa, padre Bulhões, como vai? Vamos conosco à Cachoeira de Paulo Afonso? Mas não posso, porque eu tenho meus compromissos, casamento marcado, batizado marcado, mas de outra vez me avisem com antecedência que eu dou um jeitinho para ir com vocês. E a maioria dos membros da caravana entraram lá em casa. Os que conheciam o padre ou aqueles que queriam conhecer. Alguns ficaram acomodados no ônibus. Quando eu estava sentado no chão, que eu estava brincando com o padre, ele numa cadeira, e eu me sentei no chão, aí um dos membros da caravana disse, ô padre, esse é o filho de Curisco que o senhor cria? Aí eu notei que o padre ficou num embaraçamento terrível, entende? Ficou mais, não, esse daqui é filho de minha irmã Diquinha. Eu sei, que conversa é essa? Nada disso, e procurou desviar o assunto. Eu sabia que quando eu saía na rua, eu dizia aquele é filho de Curisco, é filho de Curisco. Isso me despertou a curiosidade, e o padre, para evitar algum constrangimento para mim, disse, Silvio, você quer ir brincar lá fora? Aí eu me levantei e saí da sala. Acontece que, como saiu o assunto do tal do Curisco que eu detestava, eu dei uma volta à cadeira, o padre estava numa cadeira de balanço, cujas as costas da cadeira
estava dando para a porta de um dos quartos que circundavam a sala. Tinha um quarto, dois, três, tinham 4 quartos que davam acesso a essa sala principal da casa. E eu corri e cheguei na porta. Tinha a porta de saída do quarto e na porta que dava para a sala, estava entreaberto, o padre sentado. Quando eu cheguei, que me abaixei na brechinha para olhar, ouvi do padre a seguinte frase: de modo que esse menino que Corisco mandou para eu criar foi o presente mais fantástico que eu recebi na minha vida. Quando eu vi aquilo, me levantei, corri para o quintal de nossa casa. O quintal de nossa casa tinha uma extensão de quase 500 metros. Uma coisa imensa, entende? E eu corri para que eu tinha os meus esconderijos, quando eu fazia minha reinação, minhas presepadas, eu corria para ele, né? E fui para um dos esconderijos, me sentei e fiquei lá. O padre disse que Corisco era o meu pai e mandou para ele criar, então esse tal desse Corisco é meu pai mesmo. Mas o que eu me admiro é que eu aceitei. Aceitei com tranquilidade aquela que eu tinha raiva desse desgraçado desse Corisco, chamava filho de Corisco, que eu saía com cada palavrão, e só Deus sabia. E o resultado aí me veio aquela simpatia por esse tal desse Corisco. Ele é meu pai. Mas esse é meu pai, não teve a intensidade, pela minha idade, do que venha a ser paternidade. Eu sabia que era algo íntimo, mas eu não tinha aquela definição tão grandiosa que é ser um indivíduo ser pai, né? Partícipe da origem daquele ser humano, né? E de modo que eu aceitei. Pronto, mas fiquei calado, não comentei com ninguém. A partir desse dia, quando dizia aquele é filho de Corisco, eu tinha raiva, quando ele dizia que eu sabia, dizia com intenção, às vezes, de me provocar. Mas a minha idade não dava para saber os detalhes, que ele era um bandido, né, como a sociedade o definia. E pronto, aí aceitei. Depois aconteceu um caso fantástico. Então, assim... Eu posso emendar nessa que é consequência ainda desse... Ah, então pronto. Aconteceu um caso fantástico. Dias depois, na casa do padre tinha um baú. Desses baús que a gente vê em filmes, que chamam de arca, né? Sim. Cheio de joias, ouro, né? Desses filmes de pirata, né? E toda vez que eu passava tinha um baú, eu sabia que era uma indumentária antiga, uma mala antiga, mas eu me invocava o que era que tinha dentro daquela mala. E como eu lia histórias de pirata, e tinha aqueles baús com ouro, eu dizia, então, essa mala aí, esse baú aí deve estar cheio de ouro. Eu passava, olhava, tudo normal. Mas depois desse fato, que eu vinha descobrir que Corisco era meu pai, eu ia passando, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu ia passando, quando eu olhei a mala, eu digo, eu vou abrir essa mala. Fui no local da casa que tinha uma imensidão de material para trabalhar em madeira, tinha martelo, tinha plainas, tinha serrote, eu peguei um martelo e agora esqueci do nome, uma peça de ferro. Formão. Mas Aquele... tem outro nomezinho que eu agora estou esquecido. Peguei o martelo e essa peça, cheguei lá no baú, eu arrombei a fechadura e eu tenso para abrir aquilo, sabendo que estava cheio de ouro. Aí, quando eu vi que estava aberto, eu que abri, que eu quebrei a fechadura, eu peguei aqui a tampa. Aí, quando eu fui abrindo a tampa, cheguei a fechar os olhos por causa da ofuscação das joias e pedras que deveriam estar ali dentro, né?
E fui abrir quando olhei. Que decepção. No lugar de pedras preciosas de ouro tinha um monte de revista, alguns livros. Olha, me deu raiva. Eu ainda ensaiei fechar o baú com toda a força. Aí parei, vi uma revista assim, encostei o baú a tampa do baú na parede, lancei mão da revista. Salvo engano, aí eu estou nessa dúvida, eu tinha a impressão que a revista era o Cruzeiro, mas não era. Era uma revista cujo nome eu não me lembro agora, mas no meu livro eu consegui descobrir o nome da revista. Era uma revista do governo brasileiro. E na época conhecido, né? Eu olhei a revista e comecei a folhear, olhando aquelas figuras. E fui folheando, quando eu abro uma das páginas, uma fotografia. Mas tem um caso tem um fato que eu não contei que aconteceu antes, que inventei a relação com a fotografia desse homem, entende? Um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que eu estava em um canto que eu não conhecia, mas tinha algo parecido. O tipo da casa era uma casa que não me era estranha e realmente era uma casa de farinha. As casas de farinha são padronizadas. Por mais diferentes que sejam, elas eram construídas naquela região sertaneja, ali sertão de Alagoas, da Bahia tinha muitas, Sergipe, Pernambuco. E eu associei aquela casa à casa de farinha. E de repente eu ouvi uma série de estampidos. No sonho, nesse sonho que eu tive, antes desse fato do baú. E depois da série de estampidos, um homem se dirigia a mim com a roupa, a frente toda vermelha, como se fosse sangue. Ele abria os braços e dizia: "Me acuda, meu filho." Quando eu abri os braços para envolver as pernas dele, porque ele era um homem alto e eu, no sonho, era garoto, pequeno. Aí eu me acordei. Pronto, esse sonho passou. Quando eu abro o baú, que pego a revista que vou folheando, que numa página aparece um cara, era o cara do sonho. Que eu digo: esse é o cara que eu sonhei com ele, que disse: "Me acuda, meu filho." Aí eu saí atrás de mamãe, né? Mamãe, a casa grande. Mamãe, o que é, minha filha? Ela estava em uma das dependências da casa. Eu fui e disse: "Quem é esse homem aqui?" Quando ela olhou: "Menino, me dê essa revista." Que ele se escondia para eu não ver nada que tivesse tudo que tivesse cangaço era guardado naquele baú, naquele bendito baú, né? E o resultado é que ela correu atrás de mim para tomar revista. No quintal lá de casa tinha um pé de flamboyant imenso, mas eu era um gato veloz, eu corri, subi no flamboyant. Com a revista na mão. Com a revista na mão. "Mamãe, quem é esse?" "Menino, joga a revista." "Eu vou lhe dar uma pizza." "Quem é esse? Quem é esse?" Aí, numa certa altura: "Esse aí é o cangaceiro Curisco." Foi que ela disse. Quando ela me disse isso, eu na árvore corri, fiquei em um galho que estava no canto oposto ao que ele está, me desci pela extremidade de um dos galhos da árvore e corri para o quintal lá de casa com a revista na mão. "Mamãe, me dê essa revista, me dê essa revista." Mas ela não me pegava porque eu era pequenininho, mas era veloz, que era danado, entende? Fui para um de meus esconderijos e passei lá horas olhando aquele cara, entende? Aquele cara que eu nunca tinha visto. Quando disse: "Esse é o cangaceiro Curisco", era o camarada que dizia filho de Curisco, só associei aquela foto a isso. E passei horas olhando para ele e até simpatizando. Disse: esse cara é interessante. Eu não tive ódio.
senti simpatia por aquela foto. Depois o dia já estava, que isso foi à tarde, o dia já estava querendo escurecer, eu vim. Menino, cadê a revista? Eu, tá aqui, mamãe, entreguei. Se você pegasse a revista, eu dou uma pizza e coisa, e o negócio ficou por aí. Tinha acontecido isso. Tempo depois, que eu não me lembro quanto tempo foi, que veio essa visita para o padre, que ia para a cachoeira, entende? Que o padre, esse é o filho de Curiço que ele mandou para o senhor criar. Que o padre disse, aí ele disse, não, esse é filho de minha irmã Liquinha, que mandou que eu saísse. Eu saí, arrudei, fiquei atrás da cabeça, atrás da cadeira, que ele ia dizendo, de modo que esse menino foi por isso que mandou para que eu criasse. E a maior felicidade do mundo que eu tenho é ter esse meu filho. Aí eu me levantei, fui para o esconderijo onde dias antes eu estava com a revista e fiquei lá sentado, imaginando a revista, que a revista mamãe escondeu, todo o material do baú foi escondido de mim. E eu fiquei pensando, não, no camarada que eu achei até simpático na revista, mas agora eu estava me lembrando, estava me recordando da fotografia de meu pai. Foi a primeira noção que eu tive que Curisco era realmente meu pai, entende? E o livro conta tudo isso, mas numa sequência lógica, entende? Eu sei. Eu embaracei aqui um bocado. Não, tudo bem. O que eu queria lhe perguntar agora, assim, você disse que antes as pessoas, você ficava chateado, né? Quando as pessoas diziam. E depois você aceitou. Bem, pelo que eu entendi, né? O pessoal na cidade já sabia quem você era. Né? E você, agora vamos puxar assim um pouco para a nossa área, já que somos professores, você na escola, já que todo mundo da cidade sabia quem você era, quem eram os seus pais verdadeiros, né? Como é que era na escola, os professores, como era o seu tratamento lá, como lhe tratavam? Olha, em primeiro lugar, o padre teve um cuidado muito interessante. 99% das crianças estudavam em grupo escolar. Eu, o ABC, eita coisa difícil da peste, eu não sabia como é que aprendi aquela letra, dificuldade danada, mas consegui. E eu estava em escola particular, entende? Tinha aquela professora e era a professora que ensinava um grupinho de alunos, vamos supor, 10 alunos e pronto. Como a primeira, chamava-se Helena Cunha, como essa minha professora começou a aumentar os alunos, o padre me mandou para uma outra professora por nome Melânia. Essa professora tinha 2 alunas, filhas do juiz de direito na época, entende? Ela só ensinava essas 2. O padre foi, me botou e ficamos com uma aluna de Melânia, as 2 filhas do juiz e eu. Pronto, o meu primário eu aprendi tudo indo para essa escola, quer dizer, bem restrito, entende? De modo que eu não sofri bullying, que eu não tive a oportunidade de estar no meio daquela garotada. Se eu fosse para um grupo escolar, talvez tivesse acontecido, entende? Mas ficou restrito a só isso. Quando eu terminei a primeira parte, a parte de iniciação, o ABC, é uma coisa difícil da gota, mas eu aprendi, né? Que eu estou pronto para fazer o primário e fui para Aracaju. Em Aracaju, tinha uma senhora que era de Santana do Ipanema, e ela tinha um educandário Jackson de Figueiredo. Era um educandário, vamos assim dizer, só gente, filho de coronéis do interior de Sergipe, iam para Aracaju estudar. No educandário dela tinha alunos internos, muita gente, mas era uma seleção excelente mesmo lá, e de modo que eu terminei o meu primário em Aracaju. Primeiro, segundo, terceiro, 4º ano primário. Quando terminei o 4º ano primário, voltei para Santana, né?
é quando uma cidade próxima a Santana, por nome Palmeira dos Índios, é criado, é fundado um colégio, o Colégio Pio XII. Esse colégio era um dos padres salesianos, entende? Era um padre de origem holandesa. E fizeram esse colégio, um colégio de Estado. E eu fui fazer o vestibular, entre aspas, né? Admissão ao ginásio. Fui de Santana até Palmeira, fiz e passei. Como eu passei, um dos padres do colégio, o padre Dimas, era muito amigo do padre Bulhões. Quando eu passei, ele disse: padre, nós temos internato, manda o Silvio para cá. Aí eu fiz o primeiro ano de ginásio, fiz o segundo ano de ginásio. No segundo ano de ginásio, tinha um padre aqui em Maceió, por nome Padre Teófanes, que era amigo do padre Bulhões. Ele disse: por que não manda o Silvio para o Colégio Guido? Aí eu vim para aqui eu terminei o ginásio e o científico, né? Voltei para Santana, quando surgiu aqui, está havendo vestibular para economia. Juntamos um grupo, vamos fazer. Passei, terminei como economista, me diplomei e surgiu um concurso para o DNR, para escrevente datilógrafo. Eu fiz, passei, entrei no DNR como escrevente datilógrafo, apesar de ser economista. E como eu era economista, me foi dado o direito de ensinar no Colégio Estadual de Santana do Ipanema, ligado ao governo do estado, aqui em Maceió. Eu era um economista, esse economista tem a ver com matemática. Aí eu fiquei ensinando matemática com o título composto de professor catedrático de matemática. Pronto, eu fiquei quando pedi licença do DNR, que lá eu era escrevendo datilógrafo, e cá eu ensinava o primeiro ano de ginásio, segundo, terceiro e quarto, e depois o científico, né? E resultado é que eu pedi licença do DNR, que lá eu era escrevendo datilógrafo, e cá eu era professor catedrático. Pedi licença e vencimento por 10 anos, que naquela época nos dava direito a isso. Depois passou a ser só 2 anos, mas quando eu tirei foram 10 anos. Tirei a licença, me foi concedida a licença de afastamento do DNR por 10 anos. E quando eu ia fazer o segundo ano que eu estava afastado do DNR, apareceu um cara lá em casa, um representante do Ministério dos Transportes, disse: Silvio, o senhor é economista? Eu sou. E no DNR eu escrevendo datilógrafo, é por isso que eu pedi licença sem vencimento. Olha, vai haver um concurso interno, vai ser no Rio. Todos que forem fazer, quem for economista, quem for engenheiro, quem for diplomado em Direito, vai fazer o curso de 1 mês e depois faz a prova. Se passar, fica como economista, direito, engenheiro, etc. Aí topa de topa. Já agora tem uma coisa, se não passar, volta a ser escrevendo datilógrafo. Eu digo, eu topo. Resultado, passagem tudo gratuito, estadia no Rio tudo gratuito, passamos 1 mês lá. Também eu digo, enquanto a turma saía para se divertir, porque o Rio é uma cidade para divertir, porque o Rio na época era impossível, entende? Mulheres espetaculares, ambiente magnífico. Mas eu deixei tudo isso e queimando as pestanas, estudando, né? O que eles ensinavam, à noite eu estava ali concentrado. Moral da história, eu tenho o diário oficial aí. Todas as matérias de economia, quando eu fiz o concurso, que houve concurso para esse pessoal, eu passei em todas as notas com nota 10.
Está no diário oficial, tem todas as matérias com nota 10. Aí disseram, bem, espere, agora vocês voltam, espere que o DNR vai chamá-lo de sua licença, que você teve licença de 10 anos, mas você não volta como escrevendo datilógrafo, mas volta como economista. Aí eu voltei para o DNR, quando eu volto para o DNR como economista, eu era funcionário em Santana, do DNR lá em Santana. Como economista, aqui tinha a seção financeira do 20º Distrito Rodoviário Federal. E estava sem a chefia desse setor. Aí disse, tem o Silvio que é economista, ele passou agora. Aí me trouxeram aqui para Maceió, eu assumi a função dessa seção financeira, e me aposentei como economista. Sou aposentado como economista do DNR e aposentado como professor catedrático do estado de Alagoas. E nesse percurso todo, assim, a influência de seus pais, né, não foi uma barreira, não foi um empecilho, houve respeito, né? Foi destaque. Sim. Houve um respeito. Houve elogios. Né? Quando eu ia fazer curso de especialização no Rio, fiz um curso em Brasília, ligado à minha função como economista, eu dizia, eita, aquele é filho de Curisco, era um destaque, entende? Rapaz, seu pai foi, eu disse que era seu pai, e você? Eu tenho o maior orgulho do pai que eu tive, me deu para um sacerdote me educar, ele me educou, a prova que eu estou aqui como economista, e eu devo primeiro a meu pai, depois ao padre Bulhões, que soube, que ele mandou uma carta muito bonita, entende? Para o padre, ilustríssimo, excelentíssimo vigário da freguesia de Santana do Ipanema. Vai esta criança para o senhor criar. Crie da melhor forma que puder. O pai dele sou eu, Cristino Gomes da Silva Cleto, chefe de grupo dos grandes cangaceiros. Isso era o termo geral da carta, entende? Há outros detalhes. E no final há uma ameaça sutil, entende? Disse, padre Bulhões, cuide de meu filho como se fosse o mesmo capitão Curisco, chefe de grupo dos grandes cangaceiros. Não é ameaça isso? Cuide meu filho como se fosse eu, né? Mas o padre me adorava, entende? Queria um bem imenso a mim. Aquela chamada mesmo assim. Eu chamava, como se fosse, entende? O mesmo capitão Curisco, chefe de grupo dos grandes cangaceiros. Não é porque eu tenho um amor a meu pai, entende? Um amor profundo, entende? E tem acontecido até... A mente da gente é fantástica, né? 600 bilhões de neurônios que nós temos é capaz de mover estrelas, né? Se nós direcionássemos toda essa potencialidade que nós temos em nosso cérebro, né? Canalizar amor a ele. A ele e ao padre, né? São meus dois pais. E o seu primeiro contato com a sua mãe, com a Dadá? Como foi? Como é que foi o momento? Eu estava com 17 anos, quando fui convocado pela Marinha. Aí eu ia servir no Exército aqui. A Marinha pedia ao Exército que cedesse 50 rapazes que iam servir no Exército. No meio dos 50 está o meu nome, nós fomos servir no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte tinha o CFRN, Centro de Formação de Reservistas Navais. E nós saímos daqui e fomos para lá. Passamos um ano, né? Um ano como marinheiro, como pato d'água, entende? E eu achei fabuloso esse ano, entende? Alimentação excelente. Eu fui designado depois dos 2 primeiros meses que estava lá, que era um ano, que servia um ano, eu fui designado para o caça-submarino Piraju, um naviozinho de guerra, miudinho, pequeno.
Mas viajávamos muito, então nós íamos para o sul do Brasil, íamos ao norte do Brasil. Só tem um desgosto que íamos ao norte, Pará, Tutóia, no Maranhão, mas nunca fomos a Manaus. Eu queria conhecer o Amazonas, mas nunca viajamos para lá. Nós viajávamos para o alto mar, passávamos 15 dias, entende? Depois de 15 dias voltávamos para a base. Eu achei um espetáculo, entende? E quando o navio estava na base, nós vimos para o canto mais fantástico para o marinheiro, né? Foi lá onde eu aprendi a arte de amar. Onde é que fica a zona aqui? É um canto tal, aí a marinha. A marujada ia toda para lá, entende? Aí nós aprendemos a arte de amar. Olha, valeu tudo, valeu tudo. De modo que estou aqui, 87 anos, 7 filhos, 6 mulheres e um homem, 12 netos e 15 bisnetos. Assim mesmo está aí, né? Aí foi numa dessas viagens que você teve contato com sua mãe? Sim, eu servi a Marinha. A pergunta era essa, né? Eu ia chegar lá. Depois de um ano, a Marinha diz que quem quiser engajar, fica e passa 2 ou 4 anos. Quem não quiser engajar, vai para casa. Eu mandei perguntar à mamãe. A mamãe que me criou, né? A irmã do pai. Mamãe, eu posso engajar? De maneira alguma. Venha para continuar seus estudos. Eu estava no 2º ano de científico. De maneira alguma, aí restado eu pedi baixa da Marinha. Os meus colegas que ficaram, da minha turma, todos foram para o Japão, passaram 6 meses do Japão para trazer um navio que foi fabricado lá para o Brasil, o navio Custódio de Melo, navio transporte, né? Eu perdi essa boca. Mas o destino, todo traçado, né? Para fazer, eu perdi essa boca, mas em compensação, eu evoluí do lado de cá, né? Mas senão eu tinha ido como meus colegas foram. Passaram 6 meses no Japão, voltaram pelos Estados Unidos nesse navio de transporte, conheceram, vamos dizer, 90% dos países da Europa, né? Porque o navio esteve na parte norte da Europa, depois veio para o Mediterrâneo, né? Os países da parte sul, de lá Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram para o Brasil. Eu perdi essa viagem, mas o destino estava previsto. Bem, quando eu deixo a Marinha, férias de julho, eu digo, ô mamãe, a Liquinha, né? Ô mamãe, a minha mãe mora em Salvador, Dadá. Nós estamos no meio de julho, vem aí, vai comer. Eu queria aproveitar o mês de julho para ir conhecer. A senhora deixa? Ela disse, deixa, meu filho, deixa. É sua mãe, você deve conhecer. Eu disse, não, minha mãe é a senhora também. Mas eu notei que ela teve um ciúmezinho, entende? Meu filho vai conhecer a outra. E de modo que eu vim, fui para Salvador, aí conheci minha mãe. Foi lindo, eu conto um livro de detalhes, como foi o nosso primeiro encontro, entende? No livro eu descrevo direitinho as emoções que eu senti, que nós sentimos, né? Ela e eu. Eu estava com, deixa-me ver, eu servi a Marinha com 17 anos, eu estava com entre 18 e 19 anos. Eu consegui dar. E de lá até teve vários contatos. Você sempre ficou de alguma maneira próxima a ela. Ah, foi. De lá eu voltei, né? Voltei para Santana. Eu morava já em Santana. Continuava morando lá. Ela, depois dessa vez que eu fui conhecê-la, ela veio de lá, passou, da primeira vez passou 2 meses, da outra vez passou 5 meses em casa, entende? Comigo, ela e o marido que morava em Salvador.
Então, aí nós sempre nos encontrávamos, né? E só teve um choque entre eu e ela. Ela fez uma pergunta, ela antes fez uma pergunta muito capciosa. Meu filho, você gosta mais de qual das duas mães? Da mãe de lá ou de mim? Eu digo, minha mãe, isso eu não respondo nunca. Nem respondo a senhora, nem respondo a minha mãe de lá. Eu gosto das duas, isso tenho certeza. Se eu gostar um pedacinho de cada uma das duas, vocês jamais saberão. Bem, e eu nunca disse a quem gostava das duas, né? E o resultado, mas dessa vez eu fiz uma besteira. Eu digo, olha, não, nenhuma das duas virá a saber quem é que eu gosto mais. Agora tem uma coisa. Há uma pessoa, que essa pessoa eu aprendi, e eu quando estava lá com ela contava, o tema era papai, entende? Contava as aventuras de papai, o que ele pensava em função do filho, né? E eu fui o primeiro filho que vingou. Depois nasceram duas, dos dois, de Dadá e de Curisco, né? Nasceu a Maria Celeste e nasceu a Maria do Carmo. Todas as duas estão vivas, entende? Moram em Salvador. Agora, gozado, a Maria do Carmo é a caçula. Está com mal de Alzheimer. Não é incrível? Não é? A mais nova de nós três está com mal de Alzheimer. A Celeste está triscada, entende? Eu, quando converso com ela, eu noto que aqui atrás ela dá Uma escorregada. uma escorregadinha, entende? Eu digo, ih, minha irmã está andando para o mundo dos mistérios, né? Mas que Deus tome conta. De modo que a minha vida desenvolveu bem até agora, entende? Nunca tive preconceito por ter tido o pai que tive. Ao contrário. Sim, como eu ia contando, já no fim da volta, eu voltar de Salvador, eu digo, tem uma coisa, meu. Nem a senhora e nem a minha mãe de lá, de Alagoas, vão saber qual é das duas que eu gosto. Eu gosto iguais, pronto, e acabou-se. Agora tem uma pessoa que do mundo, a pessoa que eu mais adoro e quero bem é papai. Para que eu fui dizer isso? Mamãe veio com mamãe toda a vida nunca falou tanto assim negativo de papai. Só elogios, entende? Porque Curisco era isso, Curisco era aquilo, Curisco não sei o que, sempre elogio. Mas quando eu disse isso, ela disse, é isso mesmo. Eu lhe paro com dores e amor e você vem me dizer que gosta mais daquele fila da puta do que de mim. Termos textuais dela assim. Eu disse, meu Deus, que besteira eu disse, né? Porque para mim ela fosse aqui ia ser, né? Aceita, tá certo, não, deu uma bronca da boa. Ela parecia ter assim um gênio bem forte, né? Tinha, Assim. tinha. E era uma mulher de uma valentia, então. A única cangaceira que houve foi Dadá. Maria Bonita não era cangaceira. As demais mulheres eram mulheres de cangaceiros, entende? Elas portavam a arma. Quando havia algum combate, elas recuavam. Se escondiam no mato, né? A ordem era para ficar escondida no mato, exato, né? É. Mamãe não. Era papai atirando de um lado e ela do outro. Com uma diferença incrível. Papai era um péssimo atirador e mamãe uma atiradora exímia, entende? Uma certa vez eles estão no sertão de Alagoas, uma fome da peste, ali Ras da Catarina. Ras da Catarina é uma área quase do tamanho de Alagoas, se não for maior, no centro da Bahia. Área absolutamente selvagem, entende? Sim.
o Raso da Catarina. E uma certa vez o grupo estava andando no Raso da Catarina, uma fome terrível, sem ter o que comer, e avistaram de longe um animal assim, tipo uma cabra, entende? Não era carneiro, parece que era uma cabra. Aí disseram, por isso, atire naquela cabra para a gente matar a fome, mas fizeram de propósito, ele era um péssimo atirador. Entende? Ele atirava com ligeireza, com velocidade, mas A mira. Mamãe era exímia, entende? Aí pegaram, deram a arma à mamãe, uma arma longa, ela pegou aqui. A distância entre. O bichinho caiu ciscando, eles foram buscar e matou a fome. Mamãe era uma exímia atiradora, entende? Que legal. Bem, Silvio, obrigada. Quero te agradecer aqui por essa oportunidade, por essas respostas, né? Foi muito legal essa história, foi uma vivência assim maravilhosa. Estou muito ansiosa pelo seu livro, né? Vai ser lançado dia 11 de novembro. Isso, dia 11 de novembro de 2022, né? Pois pronto. E Não, quando estiver pronto, eu já vou entrar com... Ano, em 22. Pronto, Pois pronto. Esse ano, novembro agora, na ano próximo. E assim, um dia depois do lançamento, já vou entrar em contato com você para poder conseguir o meu. Pra gente bater papo, eu quero pegar o meu exemplar. Tá bom, Silvio? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo.